Fala, pessoa dev! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Geek Masters, o podcast e videocast do eMasters sobre programação, desenvolvimento e tecnologia em geral. Hoje eu tenho dois super convidados que estão retornando para falar sobre visão computacional. Hoje vai ser sobre imagens georreferenciadas. Olha que assunto legal. Os convidados são a Ariane e o Matheus da Syngenta Digital, que também é nossa apoiadora aqui no Geek Masters. Se você quer conhecer tudo sobre tecnologia no universo, na indústria do agro, confere os links que eu vou deixar aí embaixo na descrição. Agora eu vou chamar a Ariane e o Matheus, porque o conteúdo está sensacional. Obrigada, Siloto, por essa oportunidade, né? Estamos aqui de novo participando aí de uma live code no canal do iMaster, juntamente com a Syngenta Digital. Meu nome é Ariane, eu trabalho aqui na Syngenta Digital na parte de pesquisa e desenvolvimento de soluções para o agro, baseado aí em visão computacional e machine learning. E quem vai participar comigo aqui dessa live code é o Matheus. E Ariane, esse Luto. Então, eu também trabalho aqui junto com a Ariane na equipe de visão computacional da Syngenta Digital. E aí a gente está aqui para falar um pouco sobre imagens georreferenciadas. Beleza. Então, pessoal, a nossa agenda de apresentação. Eu vou começar falando um pouquinho aí para vocês do que é a imagem digital, dando aí uma recapitulada. Depois o Matheus vai falar aí sobre a questão do georreferenciamento mesmo, das anotações. E depois a gente vai colocar a mão na massa e fazer aí a live code. Então, primeiramente, quem não viu a live code que eu fiz de OpenCV para o canal aqui também do iMaster, lá eu falo um pouquinho mais de forma mais especificada sobre o que é imagem digital. Mas para quem viu e para quem não viu, eu vou dar aqui uma recapitulada do que é para fazer uma introdução à parte de imagem georreferenciada. Uma imagem digital, ela consiste, né, numa matriz retangular, que temos aí as posições x e y e um valor de densidade naquele ponto. E os elementos, né, dessa matriz, elas são comumente chamados de pixels. Então, cada pixel ele vai ter uma localização x, y e um valor de densidade u. Esse valor de densidade, ele pode variar, por exemplo, sendo um índice, pode ser valores de 0 a 255, se for escala de cinza, pode ser 0, 1, que é uma imagem binária, ou pode ser também um vetor de n posições, que acontece geralmente quando a gente tem uma imagem colorida, por exemplo. Na imagem digital, a gente adota aqui o sistema de coordenadas onde a gente tem o número de colunas em X e o número de linhas em Y. Beleza. Aí, vale lembrar, né, que a Ariane deu aquela introduçãozinha pra gente, porque toda imagem georreferenciada ela é uma imagem digital também. E aí, por ela ser uma imagem digital composta por pixels, para que a gente consiga converter essas informações para uma superfície georreferenciada, nós temos dois componentes na imagem. O primeiro deles é a matriz afim, que a responsabilidade dessa matriz é converter cada posição no pixel, lembrando que cada posição na imagem ela tem valores inteiros, então ela é discreta, certo? E cada uma dessas posições a gente pode multiplicar por essa matriz afim e obter as coordenadas daquela posição que nós usamos de entrada na imagem em um sistema de coordenadas em que a imagem esteja georreferenciada. Então, nesse primeiro componente, é justamente os parâmetros que compõem essa matriz que eu estou usando ali para multiplicar o x do pixel e y do pixel por ela, e assim gerar a posição em x e em y do sistema de coordenadas que eu estou utilizando ali naquela imagem. Vale lembrar que essa imagem, essa matriz, ela geralmente será invertível. É muito provável que ela seja invertível. Ou seja, você consegue fazer o processo inverso também. Dado uma posição do sistema de coordenadas, se você multiplicar pela inversa da matriz afim, você obtém as posições
no plano, né, da imagem que você está trabalhando daquela posição geográfica. Isso é muito útil quando você precisa fazer correspondência entre duas imagens diferentes. Então, às vezes, você tem duas imagens que estão no mesmo sistema de coordenadas, você consegue, através de multiplicações de matriz, fazer essa relação de uma imagem para outra. O segundo parâmetro para a anotação, ela é o sistema de coordenadas que estamos utilizando. Esse sistema ele é geralmente denotado como CRS, ou Coordinate Reference System em inglês. E aí, existem alguns padrões já que são muito utilizados, como por exemplo o 4326 e o 3857. Esses padrões eles vão denotar qual é o modelo de superfície que está sendo utilizado, quais são as unidades do sistema de coordenadas e algumas outras informações. No caso do 4326, nós utilizamos como unidade ângulos. Então você vai ter 1 grau de longitude e de latitude. Já no 3857, a gente vai trabalhar com metros. Beleza, dada, né, essa parte teórica que nós passamos aqui para vocês, eu tenho uma frase que eu sempre falo, né, mas como só de teoria não vive um dev, bora para a mão da massa. Então a gente vai começar aqui a colocar em prática esses conceitos que a gente passou aí para vocês. Então o que a gente vai ver para dar um spoiler para vocês nessa live code? Primeiro a gente vai aprender como abrir uma imagem georreferenciada e armazenar seus dados, né? Que o Matheus disse, o sistema de coordenadas e a matriz de transformação afim. Como fazer esse mapeamento de pixels para coordenadas. Reprojetar a imagem em outro sistema de coordenadas. Então a gente vai sair, por exemplo, do 3857 para o 4326. E também a gente vai detectar regiões de mata e solo nas imagens de satélites e exportar esses polígonos para o formato GeoJSON. Tá? Então, bora começar. Aqui, gente, eu já deixei os imports das bibliotecas para agilizar o tempo e também as chamadas das funções aqui que a gente vai precisar, mas eu vou explicando ao longo aqui do código quais são as funcionalidades de cada função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a imagem georreferenciada. Então, aqui eu já criei uma variável aqui, pathImage, e eu vou pegar aqui pra gente o caminho que está aqui no meu caso, essa imagem. Beleza. Agora, a gente precisa ler essa imagem. Então, para ler essa imagem, eu deixei aqui uma função para, né, ficar mais modular. Uma função onde a gente vai pegar, né, ler a imagem, vai pegar todas as informações georreferenciadas dela. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa leitura. Essa leitura a gente utiliza uma biblioteca que é a Rasterio. Isso. Essa biblioteca é bem interessante porque ela consegue tratar de forma bem simplificada com imagem, com dados, né, rasterizados, ou seja, organizados em formato de matriz. O primeiro passo é criar um objeto do tipo dataset do rastério. E aí a Ariane está ali digitando, né, já essa parte do código, ele está passando o caminho para aquela imagem e na sequência o rastério vai fazer todo o tratamento dos dados que estão contidos nesse formato TIFF, né, mais precisamente GeoTIFF, e a partir disso a Ariane já vai conseguir extrair algumas informações usando a API do próprio rastério. Então o primeiro passo ali seria captar o que a gente chama de raster, que são, na verdade, as matrizes que contêm as imagens que é de nosso interesse. Beleza, então, né, a gente abriu aqui, como o Matheus já falou, e eu estou criando aqui uma variável que eu vou armazenar esse raster que vai trazer as informações da imagem, né, os valores dos pixels, por exemplo, dessa imagem. Para isso, eu criei a variável e a gente vai fazer dataset
que é a variável que a gente criou aqui em cima, né? Eu estou abrindo como o dataset, dataset.read. Beleza. Então, nessa variável aqui, eu já tenho as informações do raster. Porém, contudo, quando a gente faz essa leitura pelo rastério, ela vem, o shape, né, dessa variável, eu vou colocar aqui nos comentários só para a gente ir acompanhando. Ela vem canal, que é o número de canais que tem, altura e largura. Mas para a gente manipular essa imagem, por exemplo, usando o NumPy, a gente precisa inverter essa ordem e deixar, no caso, aqui para... Cadê uma setinha? Para altura, largura e canal. Então, para fazer isso, a gente não gastar muito tempo só com essa manipulação, eu vou só copiar aqui de uma colinha e aí eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui primeiro um array, né, de NumPy aqui com zeros, armazenando nessa variável imagem, e aí eu estou pegando aqui o shape nessa ordem. Então, eu estou pegando aqui o primeiro vai ser a altura, depois a largura e depois o canal. E pegando aqui o tipo que veio lá da nossa variável de raster que a gente leu da imagem georreferenciada. Beleza, então aqui, até o momento aqui eu só tenho uma matriz, né, vamos dizer, de HW por C com zeros. Então, eu preciso popular essa matriz que a gente criou com os dados realmente que veio do raster. Então, a gente está passando aqui por esse while, variando aqui no tamanho do canal, né, da quantidade de canais, e atribuindo os valores daquele raster para essa nova variável de imagem. Beleza? E aqui tem um condicional importante que a gente precisa colocar, que é que se, né, o canal dessa imagem for apenas um canal, ou seja, né, não é RGB, não é outros tipos que a gente tem mais canais, não é um vetor, né, na posição do canal, a gente tem que manter somente a altura e largura aqui. Isso é uma restrição do NumPy mesmo, tá? Então, para a gente conseguir manipular quando tem só apenas um canal, a gente tem que manter dessa forma. Então, beleza, gente. Nós temos aqui já as informações do raster, da imagem, né? E os valores que tem daquele pixel. A próxima coisa que a gente precisa para ter as informações de georreferenciamento é pegar o quê? Justamente o que o Matheus falou lá na apresentação. É pegar a matriz de transformação afim e também o sistema de coordenadas, porque só assim que a gente vai conseguir transformar pixel em coordenada e vice-versa, né? No nosso caso. Então, para poder fazer isso, a gente cria uma variável aqui, por exemplo, transform matrix, igual. Aí a gente vai pegar dataset.read, read transform. Aqui a gente vai estar pegando a matriz de transformação afim. E aqui a gente vai colocar o sistema de coordenadas, que vai ser dataset.read, underline CSS. Essas funções são funções já do rastério que a gente consegue fazer essa leitura. Uma coisa importante que eu vou ressaltar que a gente vai precisar no futuro é que a ordem, né, que vem esse array aqui trazendo os nossos coeficientes, vem na seguinte ordem. A gente tem aqui no slide, vou voltar aqui só para vocês irem acompanhando junto comigo. A gente tem esses coeficientes aqui, né, que o Matheus citou para a gente. Então, quando a gente usa o rastério, ele vem na seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente fazer junto. Vem, não dá, então vou colocar assim mesmo. GT0. Vem, isso, GT. Eu vou colocar assim, gente, GT, e aí eu vou fazer assim para não ter que ficar digitando tudo de novo. O 0, 1, o 2, o 3, o 4
e o 5. Opa, 4 e 5. Então, essa variável vai ter um array com esses coeficientes nessa ordem, né? Então, trazendo do 0 até o 5. Beleza. Se tiver alguma coisa para acrescentar, pode ir falando, tá, Matheus? Vale só apenas ressaltar que, assim, o interessante dessa matriz é que ela também separa os tipos de transformações. Então, se eu voltar lá no slide que eu acho que eu acabei passando, os grupos ali 1 e 5, por exemplo, eles representam a rotação que é feita nessa transformação. Os grupos 2 e 4, os GTs 2 e 4, eles são transformações de escala. Então, assim, eles vão trazer pra gente uma ideia do tamanho, por exemplo, de metros por pixel, se o seu sistema de coordenadas ele tiver com unidades em metros. E o GT0 e 3, eles vão trazer deslocamentos. Então, qual é o seu ponto de referência dentro daquele plano ali, daquela imagem. Então, é só legal entender essas partes dessa transformação, porque cada parte ali dessa matriz ela vai trazer um significado diferente. Só isso que eu queria acrescentar ali. Beleza, bem lembrado, a gente tinha esquecido. Então, beleza, eu já tenho aqui as informações que eu tinha disponível na minha imagem já referenciada. Eu tenho a imagem com os valores de pixels dela, tenho a minha matriz de transformação afim e tenho o meu sistema de coordenadas. Então, basta aqui eu retorná-la para que eu use ela posteriormente. Então, vou retornar aqui a minha imagem, a minha matriz de transformação e aqui o meu sistema de coordenadas. Beleza. Então, aqui eu já tenho essas informações. Vou só armazenar aqui, né? Chamar a função. Transform. RS vai ser igual. Aqui o nome da função. E passar como parâmetro o meu path image. Para a gente conferir, para ver se deu certinho essa imagem, vamos fazer aqui um CV Show. De novo, se vocês não viram a live de OpenCV, dá uma olhadinha lá que eu uso as funções da OpenCV. CV2. Tô importando ela aqui. E aqui eu vou mostrar na tela com o CV Show essa imagem que a gente pegou do TIFF. Beleza, vamos colocar aqui. Imagem, tá bom. E aqui eu vou passar IMG, beleza. Aqui eu vou colocar o CV2, o weight aqui porque senão ela mostra e sai rapidamente da tela, a gente não consegue nem visualizar o resultado. 0. Beleza. Teoricamente, para estar tudo funcionando, vamos rodar para ver. Deixa eu só arrastar aqui, que eu não estou vendo a telinha de aqui. Sim. Ó, tá um pouquinho pequenininho porque a definição, o tamanho da resolução tá pequena. E agora vocês devem estar me perguntando por que essa imagem ela tá em escala de cinza, não tá colorida, não tô vendo o verde da planta, não tô vendo o amarelo do solo. Por que não tá em assim, hein, gente? Porque essa imagem, a gente está usando não um RGB, o HSV, o espaço de cor, a gente está usando um índice que é o NDVI. Isso, e o interessante desse índice é que ele tenta refletir a saúde da vegetação ali naquele local. Então, ele é um índice baseado na diferença entre refração de um espectro acima do vermelho, no Near Infrared, o infravermelho de onda curta. E aí, nós pegamos um desses canais, né, que o satélite provê para a gente e calcula a divergência dele para o vermelho visual que nós temos. E aí, fazendo um cálculo entre esses dois canais, nós obtemos esse índice que traz para a gente valores entre -1 e 1, sendo que valores próximos de 1 indicam uma região com boa saúde de vegetação, ou seja, com a vegetação bem farta. Enquanto que valores mais próximos de 0 e até abaixo de 0
trazem para a gente regiões em que podem ter vegetação que tá seca, que está morrendo, ou até mesmo região que tem apenas solo. Isso aí. A ideia aqui também, para o próximo passo que a gente vai fazer, que é bem interessante, é que nós vamos usar esse tipo de imagem para encontrar regiões de mata na imagem. Então, pode tocar o pau aí, Ariane. Beleza. Então, vocês viram que até para visualizar aqui, aqui está mais claro, é porque o índice de NVI está mais alto, e aqui nessas regiões que está mais escuro, é porque o índice de NVI está mais baixo, tá? Então, vamos fechar aqui, e aí, como o Matheus bem disse, o nosso próximo passo é fazer o quê? Segmentar as regiões que a gente tem mata e o que a gente tem de solo, usando os índices de NDVI. Então, aqui eu já deixei também a chamada de uma função chamada aqui, né, gerar a segmentação usando NDVI, que a gente vai passar essa imagem que a gente obteve aqui e com um limiar, né, um threshold, para a gente separar o que vai ser planta e o que vai ser solo, seguindo mais ou menos aquela analogia, mais ou menos não, seguindo essa analogia que o Matheus falou, né, quanto mais próximo de 1, mais, vamos dizer que tem planta, e quanto mais perto de 0 e até perto de -1, a gente já tem o solo, tá? Como o foco em si dessa live não é a parte de segmentação, eu vou copiar aqui o código, mas eu vou explicar linha a linha também para vocês do que está acontecendo, tá? Só para a gente agilizar o processo. Beleza. Aqui, a primeira coisa que a gente está fazendo, né, é criando uma variável que tem fazendo uma cópia, né, da variável imagem e armazenando ela dentro aqui da variável que vai ser a nossa máscara de NDVI, que vai ter informações ou de solo ou de planta. Aqui a gente está fazendo uma manipulação de matriz comum, que onde, né, nessa máscara NDVI tiver valores menores que o threshold que a gente passou, a gente vai colocar 0, que vai informar para a gente que é uma região que tem solo. E a mesma coisa aqui embaixo, só que com valores maiores do que o threshold, a gente vai colocar os valores 255 para informar que no caso tem planta. Então, a gente está pegando os opostos, né? Solo a gente coloca 0 e planta a gente está colocando 255. Isso tudo determinando aqui pelo limiar do threshold. Pelo threshold que a gente passar. A terceira coisa aqui, que é importante ressaltar para vocês, se eu rodar aqui novamente, só para exemplificar aqui, ficar mais fácil, deixa eu ver se eu rodar, vocês podem ver que o campo em si é só essa região, né, que está o desenho aqui mesmo. Mas como a imagem ela é quadrada, toda essa informação preta aqui, ela vem com none, que é not a number. Se eu não estiver enganada, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Como essa imagem é uma imagem em pontos flutuantes, ela não é uma imagem em inteiros, as regiões ali que estão fora do nosso campo, elas geralmente vêm como not a number, porque é uma região inválida. Isso acontece também em diversos padrões de imagem de satélite, e alguns, na verdade, podem ter apenas o valor 0, ou te fornecer uma máscara, né, para sinalizar para você quais os pixels que são válidos naquela região. Então, assim, isso depende muito de qual provedor de satélite você está usando. Sim. A gente tem que atentar, né? Porque no caso a gente está usando aqui NDVI, o range dele engloba o 0. Então, provavelmente, né, o provedor de satélite, ele vai dar uma máscara para você, te informando aonde está a área útil, ou se não, vai deixar não mesmo. Porque se ele colocasse 0 e não informasse, né, talvez a gente poderia considerar isso como um índice de NDVI. Então, geralmente, acontece isso. Então, por isso. Então, voltando aqui. Por isso que a gente está usando essa função do NumPy, que nada mais é que onde a gente encontrar none, a gente vai colocar o valor 127. Então, a gente vai estar diferenciando bem o que é solo, o que é planta e o que é área útil de área não útil, tá? E aqui, como vem o tipo, né, do NDVI vem como ponto flutuante, a gente simplesmente está passando, tirar esse retorno aqui. A gente está passando o tipo dessa variável para
o int 8, tá? Então, beleza. Então, aqui eu já posso ter a minha máscara de segmentação, que está segmentando planta e solo. Então, vou colocar aqui, ó, mask ndvi é igual a minha função, que faz a segmentação. Eu passo como parâmetro a minha imagem e esse valor de threshold. Esse valor, a gente vai passar aqui 0,65. Esse valor, ele vai depender do estudo que você está fazendo no momento, da pesquisa que você está fazendo no momento. No nosso caso, a gente já tinha estudado esse campo e a gente escolheu esse valor 0,65 porque a gente sabe que ele vai diferenciar o que é uma planta de um solo. Mas, como todo limiar, quando a gente, né, vai encontrar, ele precisa de uma busca, esse daqui também não é diferente. Então, para a gente diferenciar o que é a planta do solo. Beleza. Então, a gente vai fazer esse processo e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou comentar esse daqui. E a gente vai mostrar essa imagem segmentada. Aqui, mask DVI, só para vocês verem como ficou. Vamos rodar. Beleza. Ó. Aqui vocês conseguem visualizar que aonde tem planta, ele deixou 255, branco, e onde tem solo, ele colocou 0, que é o preto. E na área que não é útil, né, que a gente não tinha dado, ele colocou o valor de 127, que é o cinza. Então aqui a gente já consegue ver, né, que fez uma segmentação certinho, corretamente. Beleza. Agora que a gente já tem os dados que a gente pegou já referenciado, já fizemos a segmentação entre planta e campo, planta e solo. O que a gente precisa fazer? Precisa pegar essas informações que estão em pixel e transformar elas em coordenadas georreferenciadas. Para isso, eu fiz uma outra função aqui em cima, que deixa eu fechar essa daqui, que é a GenerateGeoJSON. Mas antes disso é importante eu ressaltar uma coisa que eu estava esquecendo, que para gerar isso, vocês vão ver na função posteriormente, a gente precisa da imagem, mas a gente também precisa daquela máscara de informação útil, de onde é que eu quero, onde está meu campo e de onde não tem campo. Então, para isso, eu preciso gerar uma máscara binária, onde vai me formar 0, é a área que eu não quero, e 1, área que eu quero. No caso, vai ser binário. Então, para fazer isso, vamos pegar aqui para a gente já agilizar também, que é só manipulação de arrays. Eu vou ter aqui, ó, eu tenho a máscara em DVI, que é a máscara de segmentação, e eu tenho a máscara que me informa aonde é área útil ou não. Eu estou criando aqui um array do mesmo tamanho e formato da máscara de NDVI, com valores de 1, e isso, com os valores de 1, e aonde nessa máscara NDVI for 127, que é aquela área que não é útil, que era none, e a gente passou para 127, a gente deixa como 0. Então, nessa máscara útil aqui, a gente vai ter uma máscara binária, onde 0 é área não útil e 1 é área útil. Beleza? Agora sim, a gente já pode fazer essa transformação de imagem para coordenada georreferenciada. Beleza. Vale a pena ressaltar também que o GeoJSON ele é um formato muito usado para que você possa compartilhar polígonos que estejam anotados em algum sistema de coordenadas. Por padrão, ele utiliza o formato 4326 no formato padrão, né, do GeoJSON, mas ele pode conter anotações em diversos formatos diferentes,
contanto que você especifique qual é o sistema de coordenadas que vai ser utilizado. Mas o mais comum é você encontrar GeoJSONs com o formato 4326, o sistema de coordenadas 4326. Eu acredito que agora a Ariane ali vai adicionar o código, né, para que a gente consiga extrair esses polígonos da imagem. E esse processo a gente chama de vetorização, porque nós estamos saindo de uma imagem em formato raster, ou seja, de uma matriz, e vamos entrar no formato que denota contornos, ou seja, polígonos dentro da cena ali que nós estamos observando. O interessante é que nessa função do rastério, que a Ariane acabou de colocar, que é o rastério feature shapes, ele vai tentar fazer esse processo através da linkagem de vizinhanças, ou seja, ele vai pegar cada um dos pixels e vai traçando ali, encontrando os pixels vizinhos que contêm a mesma identificação que o pixel atual. Como ela está passando uma imagem que contém 3 valores, né, o 127, o 0 e o 255, essa função ela vai tentar agrupar os pixels que são 255 juntos, e aí identificar qual é o polígono que circunscreve aquela região, e mesma coisa para os pixels 0. O interessante é que, se ela utilizar essa máscara que ela acabou de criar ali, ela vai conseguir remover o grupo 127, porque nós estamos pegando só as regiões que estão 0 ou 255 usando aquela máscara que a Ariane acabou de criar. Dessa forma a gente consegue pegar só as regiões que realmente é de nosso interesse. Isso aí. Como parâmetro, né, dessa função que o Matheus já explicou o que ela faz internamente, né, nós vamos passar a matriz original, a segmentação que a gente tem 0, 255 e 127. Nós vamos passar a máscara de área útil, para ignorar, né, vamos dizer, a parte do 127 ali, que a gente não quer que gere polígonos naquela região. E a gente vai passar a matriz de transformação. E aí que entra um detalhe. Nessa função do rastério, ela precisa que a matriz de transformação ela seja aqui do objeto affine, que é diferente do array que a gente pegou lá atrás, aqui nessa função Nessa função aqui, ela tem uma ordem diferente e também, né, o objeto não é um array normal, é um affine. Então, para isso, a gente vai ter que fazer essa conversão aqui dessa matriz. Então, vou colocar aqui essa parte, ó, affine matrix vai ser igual a affine, que é a nossa classe. E aí, a gente tem aqui essa ordem, né? GT0, 1 até 5. No caso desse objeto aqui, ele recebe na ordem que aqui o Matheus apresentou no slide. Então, ele vai receber o 1, o 2, o 0, o 4, o 5 e o 3. Então, a gente tem que passar como parâmetro aqui nessa ordem, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, a transformação de matriz e a gente vai pegar a posição 1, né? Que a gente quer essa posição primeiro. Depois, a gente vai pegar, deixa eu ir copiando e colando para não dar muito trabalho. A posição 2. Vai checando se eu tô digitando certo, tá, Matheus? Até o momento tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui a gente vai pegar a 0. Opa, 0. Depois a gente vai pegar a 3. Pera, não. Aí é A 4. Isso. A 4. Aqui a gente vai pegar a 5. E aqui a gente vai pegar a 3. Certo? Se você observar, ela está justamente montando a matriz que a gente acabou de apresentar ali, Ok. só que de uma forma linear. Ou seja, se você pegasse essa matriz e ordenasse ela numa linha, os parâmetros dela, você teria justamente aquela ordenação ali que a gente acabou de criar. Isso aí. Então, agora a gente já tem as variáveis nas formas e
do jeito que ela deve ser, né? Então, a gente já pode passar para essa função do rastério gerar os polígonos. Então, a gente vai passar a imagem, a máscara e transform. Vale ressaltar também que esse affine, ela é uma classe definida dentro da API do rastério. Então, Isso só aí. dá um import lá em cima certinho na classe que aí você consegue criar tranquilo. Aqui, tanto a de features, né, ponto .shape, ela é uma da API mesmo, e o affine também, que já está importado aqui certinho pra gente, tá? Beleza. Beleza. Agora a gente já tem os polígonos. Esses polígonos, eles vêm com as coordenadas, de acordo com a matriz de transformação que a gente gerou, e vem também com o ID, que é o valor justamente, que era o valor que estava dentro do pixel. Então, vai vir um polígono, ou vários, né? Um ou mais, porque se eles estiverem desconectados, vão ser polígonos diferentes, né? Então, vai vir um polígono e o ID. Então, por exemplo, vai vir um polígono com as localizações e o ID 255. O outro polígono com as coordenadas e o valor 0, tá? Então, a gente vai iterar dentro desses polígonos para a gente escrever o GeoJSON. O GeoJSON, ele tem um formato específico, né? Ele é um dicionário onde a gente tem ali chaves, né, e valores que tem algumas variáveis padrões a gente seguir. Se vocês entrarem, por exemplo, na documentação do GeoJSON, ele já vai trazer para você um exemplo. Então, a gente tem aqui primeiro o tipo, aí depois vem um array com as nossas features. Aí, cada feature, ela pode ter um tipo, pode ser polígono, pode ser ponto, pode ser outros que eu não estou me lembrando, line string, por exemplo. Então, isso a gente tem que informar quando a gente estiver confeccionando esse GeoJSON, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui no código. Agora, mais uma vez eu vou fazer Ctrl+C e Ctrl+V aqui, gente, para não demandar muito tempo de digitação, mas também, mais uma vez, vou explicando para vocês o que eu estou fazendo, tá? Beleza. Ó, deixa eu só trocar esse nome para o mesmo que está aqui em cima, para a gente... Ah, uma coisa importante que eu me esqueci, e o Matheus também não lembrou agora, é que essa imagem que a gente está, né, que a gente pegou já referenciada, ela está em 3857. E, né, para mostrar a funcionalidade e também para vocês verem como funciona a reprojeção, a gente vai reprojetar essas coordenadas para 4326, que é, vamos dizer, o padrão do GeoJSON. Então, para isso, a gente tem que pegar as informações desse sistema de coordenadas 4326 para então fazer a conversão de um para outro. Para isso, a gente também tem uma função do rastério para poder fazer isso, que é a rastério.crs. .from é PSG, se eu não me engano, deixa eu só olhar qual é. SPG mesmo, né? É PSG. E aqui a gente passa como parâmetro qual EPSG que a gente quer, né? Passar para ele, no caso. Então, a gente quer passar para o 4326. Beleza. Então, nessa variável aqui vai estar as informações do sistema de coordenadas 4326, tá? E nesse daqui que a gente tem as informações do 3857, que é o nosso de origem. Beleza. Então, tendo essas informações, agora eu já posso criar o GeoJSON. A primeira característica, né, a primeira conjunto ali, vamos dizer, de chaves que a gente tem no GeoJSON é o tipo, que é uma feature collection, e aqui a gente vai ter um array de features, que seria o array dos nossos polígonos, tá? Então, se vocês forem ver aqui, é a mesma coisa, eu tenho um feature collection, e aqui eu tenho um array, que eu vou popular ele com as informações do polígono. Beleza. Aqui no for, eu estou percorrendo para cada, né, polígono e ID da minha lista de polígonos que foi retornada aqui dessa função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usando essa função do rastério aqui, né, de transform, eu vou transformar
as minhas coordenadas que estão em 3857 para 4326. Vale ressaltar que essa transformação que está sendo feita ali, ela não é uma transformação linear que a gente tinha na imagem. Porque na imagem tinha matriz, multiplicava a posição do pixel por essa matriz e estava tudo certo. Aqui não, a gente está fazendo uma reprojeção. Então, ali dentro, dependendo de qual sistema de coordenada de entrada e de saída, você pode ter cálculos bem complexos e que podem adicionar algum erro durante o processo que você está utilizando. Como a gente está saindo do 4326 para do 3857 para 4326, esse erro tem sido tolerável. Mas se você tiver com uma aplicação mais voltada para medida diária ou algo desse tipo que envolva que precise, né, de uma precisão maior, é interessante você olhar o sistema de coordenada UTM. Porque ele vai te dar uma precisão maior quando você tiver que fazer uma análise na superfície. Vale a pena ficar atento para esse tipo de coisa. Uhum. Se quiserem, então, um deverzinho de casa, quiserem fazer o teste, se você, por exemplo, tem uma imagem que está 3857, transformou para uma 4326, aí você pega essa mesma imagem, só que de original 4326, e plota uma em cima da outra, você vai ver que tem um erro, como o Matheus falou, de deslocamento ali. Então, dependendo de qual for a sua aplicação para isso, vale levar em consideração isso que o Matheus falou, né, de usar outro sistema UTM, por exemplo. Então, aqui a gente está passando, né, para fazer a transformação, como eu disse, os dois sistemas, de onde a gente está saindo para onde a gente está indo, e o polígono que a gente quer transformar, e armazenando nessa variável. Aqui a gente está criando um dicionário, onde a gente está falando, né, que o tipo dele é uma feature, e a geometria a gente está pegando do que veio lá da nossa função de shapes, que ele informa para a gente se é um polígono, se é um ponto, dentre outros. E na chave de coordenadas, eu também estou pegando aqui as coordenadas do meu polígono. Aí, o que acontece? Nós temos aqui o ID, que é o que refere-se à informação do pixel, né, o que estava ali, se é planta ou se é solo, no nosso caso, 0 ou 255. Essa informação a gente coloca aqui nas propriedades. Esse campo de propriedades, a gente poderia colocar outras informações, se a gente quisesse. Quero colocar data, quero colocar o nome do meu campo, ou até mesmo, por exemplo, a gente poderia estar aqui verificando, por exemplo, se o ID for 0, eu vou colocar aqui solo. Se o ID for 255, eu estou colocando aqui planta. Então, a gente podia estar fazendo essa checagem aqui também e adicionando essas informações aqui nas propriedades, tá? O legal das propriedades é que é um campo livre e ele sempre vai estar associado com uma feature, porque isso ali vai compor cada pedacinho da nossa feature. Então, tudo que você quiser anotar sobre aquela região em específico, você pode adicionar em propriedades, como, por exemplo, área, valor médio de NDVI, que também é muito utilizado, alguns dados históricos. Também é interessante você conseguir fazer esse tipo de anotação direto naquela feature. Porque apesar de você ter toda aquela região ali anotada, né, agora no GeoJSON, você consegue trazer informações pontuais daquele grupo que você criou. Isso aí. Aqui, nessa última linha aqui, a gente está simplesmente dando um append, né, adicionando nesse array de features que a gente tinha aqui em cima, essa feature que a gente criou. E isso a gente vai fazer, né, num loop até que a gente tenha passado por todos os polígonos que vieram dessa lista que a gente tem, né, todos os polígonos que foram gerados. Beleza, isso aqui já é informação suficiente para a gente já salvar isso no GeoJSON e ver como é que ficou o resultado, né? Então, vamos salvar aqui e ver como funcionou. Para salvar isso, a gente vai usar if open, se não me engano, isso. Eu vou salvar aqui no diretório corrente mesmo. /, polígonos.json. Vamos colocar aqui as JSON, por exemplo, se ele aceita. Faltando só um /w ali. Ah, tá mesmo. Que é porque a gente vai escrever
Isso. Opa. Vai escrever nesse arquivo. É com coisinha. String. Uhum. A gente esquece também, tá, gente? Importante. JSON. É melhor você trocar o nome pra É, eu vou JSON trocar. file. Vou colocar JSON data aqui. Só porque senão vai bater com Vai o nome combater do, com do o mesmo pacote. nome. Aham. JSON.dump. Ele recebe como parâmetro o GeoJSON, que é a informação que a gente vai querer, e o. Esqueci o nome que eu coloquei, gente. JSON data? Foi? Acho Foi. que acredito que sim. Foi. Beleza. Então, teoricamente, se a gente rodar isso daqui, vai funcionar. Não, não vai funcionar porque a gente não chamou essa função, né? Então, vamos chamar ela aqui primeiro. A gente tem que passar a imagem, que no nosso caso é a mask NDVI, a mask útil, a matriz de transformação, que a gente chamou de transformatrix, e o CRS. Beleza. Vou comentar isso daqui. E isso aqui também. Vamos rodar. Olha, aparentemente erro não temos. Vamos ver se a saída foi o que a gente esperava. Para abrir esse arquivo, a gente vai usar aqui o software que chama QGIS, tá? Aqui no QGIS, eu já deixei preparado aqui, eu tenho o complemento aqui, que é o do Google Satélite, só para a gente ver se a região ficou no lugar certo. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, vocês vão ver, né, o desenho certinho aqui do campo que a gente está analisando. Vale ressaltar que essa imagem aqui, ela não é atual, tá? Eu não sei de qual dia específico que é essa data, mas ela não reflete né, o campo atualmente, ou quando a gente, né, capturou essa imagem, o satélite capturou. Mas dá pra gente ver se pelo menos as coordenadas ficaram nas posições corretas, tá? Aqui, de curiosidade, eu subi a imagem RGB, só para vocês verem realmente que aqui, essa imagem RGB, ela refere-se àquela NDVI, que a gente fez os testes, né? Fez aqui a live code, mas só para ilustrar, né, as regiões verde e, né, solo, que a gente tem aqui, as amarelinhas como solo, para ver se deu certinho. Então agora, deixa eu arrastar pra cá. Eu vou subir o nosso GeoJSON finalmente. Para fazer isso tem que vir aqui, tá, gente? Criar uma camada, aí você vem em vetor, você seleciona o protocolo e seleciona aqui GeoJSON, tá bom? E aqui você coloca o caminho do GeoJSON. Não sei se está o correto, vou pegar novamente. Copiar. Oi? Vamos ver. Barra. Polígonos. É GeoJSON, né? Que eu tenho memória fraca, gente. GeoJSON. GeoJSON, tá certo, né? Uhum. GeoJSON. Deixa eu ver se no código eu coloquei certo, gente. Não, não coloquei, ó. É GeoJSON. Ficou errado. Deixa eu rodar de novo, peraí. Beleza. Polígonos GeoJSON, adicionar. Ó, beleza. Aqui tá na mesma cor. Deixa eu só mudar as cores aqui pra gente ver o que que é solo e o que que é planta. A gente vai categorizar pelo ID. Vamos colocar o Magna, que é uma cor que o Matheus gosta. Uhum. Classificar. Ok. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouco mais perto pra gente ver. Então, eu vou tirar a do RGB aqui só para vocês verem. Aqui, ó, nós temos a região de solo. Deixa eu arrastar.
E se a gente clicar, por exemplo, nessa região, ela vai, né, mostrar aqui o nosso polígono e ela vai mostrar aqui pra gente todas aquelas informações que a gente colocou Nas propriedades. das propriedades. No nosso caso, a gente colocou somente a propriedade, somente propriedade ID. Então aqui a gente só tem o ID 0. Se a gente clicar nesse daqui, a gente vai ter o ID 255. Mas aqui poderia ter uma lista de propriedades, igual o Matheus falou, a área, a média de NDVI daquela área, e demais informações que fosse necessário. Aqui no cantinho a gente consegue ver, por exemplo, que ela está no EPCG 4326, né, que a gente saiu de 1 e está agora nesse 4326. E se a gente colocar as informações, deixa eu fechar aqui para dar para vocês visualizarem melhor. Colocar RGB, eu vou tirando e colocando aqui para vocês verem, olha, né, bateu assim com o nosso índice, né, colocando aquele threshold de 0,65, ele bateu bem com as áreas que tem solo e que tem planta aqui nas regiões, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele pegou bem. Acho que o que a gente queria mostrar sobre os dados e né, as imagens georreferenciadas é isso. Esses dados, eles estão presentes aí no nosso dia a dia, né, Matheus? Né? Principalmente que a gente trabalha aqui na parte de pesquisa e desenvolvimento para soluções no agro. Então, a gente usa muito imagem de satélite, precisa desse georreferenciamento para, né, fazer diversas coisas, como aplicação de defensivos, verificar se, né, a saúde da planta e várias outras coisas. Então, é muito útil essas informações de geoprocessamento. E é isso. Comentar mais alguma coisa, Matheus? Acredito que seja isso que nós gostaríamos de mostrar. Basicamente, a gente passou aqui, né, sobre toda essa parte de como abrir uma imagem, como é que ela é formada, quais são os metadados interessantes ali. Mostramos também, né, como converter essas imagens para um formato vetorizado, que é o GeoJSON. E acredito que com isso já tem ferramentas aí para o pessoal brincar e até desenvolver algumas features interessantes. Se tiverem dúvidas ou alguma queiram discutir alguma ideia, podem entrar em contato com a gente. Acho que voltando lá no slide aqui, né? A gente tem também ali, né, o GUP da Syngenta. Quem tiver interessado em saber um pouco mais sobre a Syngenta ou sobre a gente, dá uma olhada nesse QR Code, dá uma olhada ali no nosso GUP e aí podem entrar em contato. Isso aí. Só uma coisa para ressaltar, né? Isso é um dos conteúdos que a gente está disponibilizando, mas tem muito conteúdo bastante que a gente está em parceria aí da Syngenta Digital com o iMaster. Então a gente está falando de muitos temas legais de diversas áreas aí de tecnologia. E tem para todo gosto, tem live code, tem videocast, tem podcast, tem artigo. Então não deixe aí de conferir, de entrar lá no Medium, entrar no nosso canal, no LinkedIn. A gente está sempre divulgando isso e compartilhando conhecimento aí com vocês. E é isso. Obrigada, a gente volta com vocês, Siloto. Eu não falei que o conteúdo era no mínimo sensacional? Valeu, Ariane, valeu, Matheus, mais uma vez trazendo aqui pra gente muita informação e muita coisa legal pra gente aprender. E a Syngenta Digital tem oportunidades e tem muita informação sobre tecnologia no universo, na indústria do agro. Então confere os links aí embaixo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!